Você aceitou o Senhor Jesus Cristo. Amém, isso é bom. É um princípio do Evangelho. Mas não basta aceitá-lo. Porque quando ele entra em você, você precisa conhecê-lo. Você precisa saber qual é a sua influência, como é que ele faz, o que é que ele fala, o que é que ele faz, que é ele em mim. Jesus. O que é que ele é capaz de transformar na minha vida, o que é que ele é capaz de fazer, porque se você não conhece o Espírito Santo, você vai sofrer, você vai esforçar a fazer as coisas. Você vai se esforçar para não pecar, e você vai pecar. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir o livro de Romanos, no seu capítulo. E do mesmo modo, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quem ele é para ti? Quem é o Espírito Santo para cada um de nós que está aqui? A Bíblia diz, do mesmo jeito que ele ajuda as nossas fraquezas. Quer dizer que o corpo do ser humano é fraco. Então, quando você não tem comunhão com o Espírito Santo, sabe o que acontece? Você luta para não pecar. É impossível um cristão sem comunhão com o Espírito Santo viver uma vida de santificação plena. Você vai se esforçar para não adulterar. Você vai se esforçar para não brigar. Você vai se esforçar para... Muito obrigado, filha. Continue. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Você viu isso? Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Quem já orou? Todos nós aqui já oramos. Todo mundo já orou. Mas a Bíblia diz que você não sabe como pedir. Mas quando você vai orar, você sabe o que pedir. Mas a Bíblia diz que a tua oração, você não sabe. Quer dizer que muitas das tuas orações não são respondidas. Sabe por quê? Porque você não pede como convém. Por que você não pede como convém? Porque você pede por ti mesmo. Você não pede pela orientação do Espírito Santo. Porque pela orientação do Espírito Santo, José não repreendeu quando foi levado a cativo. Aparentemente parecia que Deus estava a matar José. Parecia que Deus estava vendo. Imagine se José orasse assim: oh, não me levem para o Egito. Porque pelos olhos humanos, aquilo que José estava a fazer, ou aquilo que José tinha, era um problema. Mas pela orientação do Espírito Santo não era. Era um caminho que Deus estava a levar para que pudesse cumprir o propósito. Alguém está a me ouvir? Diz amém. A ausência da comunhão com o Espírito Santo, ela te faz você ser um cristão fraco. Faz você ser um cristão. Um dia tem santificação, outro dia tem pecado. A tua mente fica dividida. Você fica um cristão carnal. Sabe o que é um cristão carnal? É aquele cristão que hoje ele está bem, amanhã ele está mal. Pequenas coisas começam a perturbar você. Você se irrita com maior facilidade com as coisas. Você fala o que você não devia falar, pensa do jeito que você não devia pensar, age do jeito que você não devia agir. Por quê? Porque você não tem comunhão com Ele. Porque quando você tem comunhão, Ele transforma o teu coração. Você fica invejoso. Você vem na igreja, ouve a palavra de Deus, mas a inveja domina o teu coração. A soberba domina o teu coração. Você diz ao teu irmão, peace of Lord, mas você não tem paz no teu coração contra esse irmão. Sabe por que isso acontece? Porque você não tem comunhão com o Espírito Santo. Um pastor briga com outro pastor. Um pastor se levanta e fica a atacar o outro pastor. É a ausência da comunhão com o Espírito Santo. Por isso que nós vimos, a igreja está... os cultos é só de culto de portas abertas. Porta aberta para casamento, porta aberta para... Mas dificilmente você vai ver um culto a orientar para ter comunhão com o Espírito Santo. As pessoas estão mais preocupadas com coisa do que com Ele. Só que Ele é que faz as coisas acontecer.
Ele é que abre portas. Ele é que abre porta e mantém a porta aberta. Porque a questão não é abrir porta. A questão é a porta estar aberta para que as coisas grandes comecem a acontecer. Ele é que transforma o caráter da pessoa. A questão não é você casar. A questão é Ele estar dentro de você, transformar você como uma mulher sábia. Porque Ele transforma. A questão é Ele estar dentro de você e te ensinar a falar com teu marido. Te ensinar a agir quando a guerra vier. Quando você não tem comunhão, a porta do emprego vai abrir, mas a ausência do caráter vai fazer você perder o emprego. Você está entendendo? A comunhão com o Espírito Santo é a maior preocupação dele para contigo. Ele quer entrar em você, ele quer comungar com você, ele quer andar com você, ele quer se relacionar com você. Ele quer te dizer: olha, não faz isso, não faz aquilo, levanta, dorme. Ele é uma pessoa, ele é a essência verdadeira de Cristo Jesus. Ele responde quando você clama em nome de Jesus. É Ele que responde. Ele te aconselha quando você está triste, sabe disso? Porque a Bíblia chama-o de conselheiro. Quando alguma preocupação vem do nada e Ele vem e te diz: ei, stop, calma, porque eu estou aqui. Ele é Deus na sua essência. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa ter comunhão com Ele. Toda a sua vida será transformada pela sua glória. Quem está me ouvindo diz amém. Comunhão com o Espírito Santo. A graça de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus. O amor do Pai. Você não tem que andar só na graça. A graça te faz você achar que você pode fazer tudo o que convém. Quem está me ouvindo diz amém. Sabe por que você ainda comete muitos erros? Não é porque você não aceitou o Senhor Jesus. É porque você não tem comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, Ele irá vos convencer do pecado. Você entendeu isso? Quer dizer que não é você que não vai querer pecar. É Ele que vai te convencer para não pecar. Você não está entendendo isso? Há uma diferença entre eu saber cristão e eu começo a lutar com o pecado. Quando eu ainda estou a lutar com o pecado é porque Ele ainda não me convenceu. Quando Ele me convencer do pecado, eu não lutarei mais com o pecado. Aquilo que era pecado para mim, quando eu olhar para o pecado, eu simplesmente vou agir normal. Porque o meu coração foi transformado. Quem está me ouvindo diz amém. Quando você ler a Bíblia, você vai ler que no livro de Mateus, no livro de Mateus, na oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. A quem Senhor Jesus pedia para não lhe deixar cair na tentação? Ao Espírito Santo. Até o Senhor disse: se o Espírito Santo não me segurar, a minha natureza carnal vai me levar a cair. Quer dizer que quando eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, eu cairei todas as vezes em quê? Em tentação. Então, se você luta contra um espírito, um pecado dentro de você, não é que você não é cristão, é porque você não tem comunhão com o Espírito Santo. Por isso você cai hoje. Sabe como é que nós queremos hoje? Só falta bater as pessoas a aceitarem Jesus. Nós insistimos as pessoas, você tem que deixar, você tem que parar, tem que falar na cara. Não esforça. Senhor Jesus não esforçava as pessoas. Por isso que você vê que quando o Senhor Jesus estava a andar com Pedro, Jesus sabia que Pedro não estava convertido e disse assim a ele: o dia que você se converter, será levado aonde você não quiser. Quando Jesus leva o Pedro até o Getsemane, a Bíblia fala que quando Pedro vai a Getsemane, ele tinha com ele uma espada aqui. Por que ele não tirou a espada que estava aqui? Sabe por quê? Porque Pedro não tinha comunhão com o Espírito Santo. Ainda que Jesus lhe mandasse tirar a espada aqui, quando saísse na presença de Jesus, ele colocaria a espada lá fora.
É a razão pela qual que você vê que alguém vem na igreja, ele aqui dentro do templo tem uma roupa, mas quando sai lá fora não consegue meter a roupa que ele tem na igreja. Sabe por quê? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence a mente dele. Jesus. Você está ouvindo? Não é, você já deu conta de uma coisa. Se você luta contra um pecado, você jejua no dia do jejum, você está forte. Quando você sai do jejum, você volta de novo, parece que aquele desejo volta e você cai de novo. Sabe o que é que faz isso? É a ausência da comunhão com o Espírito Santo. A ausência da comunhão. Você luta para não pecar e você vai pecar sempre. Por quê? Porque quem faz você não pecar não é a mensagem que você ouve na igreja, mas é a comunhão que você tem dentro de você. Porque você pode estar aqui na igreja, está a desejar uma mulher. Você está aqui na igreja, está a desejar um homem, mas você não quer desejar isso. Você quer ficar bem, você quer estar livre. Mas a ausência da comunhão com o Espírito Santo é que vai fazer você desejar que você não devia desejar. Quem está me ouvindo também? Então, a ausência da comunhão com o Espírito Santo faz você ser um crente fraco. Faz você ser um cristão sofredor. Porque o pior sofrimento de um cristão, sabe o quê? É viver uma vida dupla. Porque a vida dupla te escraviza. Você está na igreja, é uma pessoa, vai para o mundo, é outra pessoa. Não, você sabe, às vezes você não quer errar, você acaba errando. Você não quer ofender as crianças, mas você acaba ofendendo. Você não quer gritar, mas você acaba gritando. Sabe o que é que faz isso? É a ausência da comunhão com o Espírito Santo. A ausência da comunhão com o Espírito Santo te faz você ter uma dupla personalidade. A ausência da comunhão com o Espírito Santo te faz você gritar, chorar aqui. E quando você vai para casa, você gritar para as crianças também. A ausência da comunhão com o Espírito Santo é o grande problema da igreja. É o grande problema que nós temos. A igreja não está ausente de Jesus, está ausente da comunhão com o Espírito Santo. Quem Ele é para ti? Quem é essa pessoa? O que é que ele gosta? O apóstolo Paulo disse: não entristeçai o Espírito Santo. Senhor Jesus um dia disse: quem pecar contra o pai tem perdão. Quem pecar contra o filho também tem perdão. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa era, nem na era vindoura. Alguém está me ouvindo? Diz amém. Não faça nada sem que ele te oriente. Não dê nenhum passo sem que ele te domina e te deixa marcar aquele espaço. Por isso que você tem uma mente dividida. Você hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está crente, amanhã está caído. Hoje está de pé e amanhã está no chão. Por quê? Porque você não tem comunhão com ele. Quando o Senhor Jesus viu que Pedro não tinha comunhão com ele, e ele estava indo embora, sabe o que o Senhor Jesus disse ao Pedro? Disse assim: Pedro, ficai em Jerusalém. Diz a palavra do Senhor, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Isso. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas investido de poder. Viu o que Deus disse? Jesus olhou para o Pedro, viu que o Pedro estava fraco, que a caminhada de Pedro não seria forte se ele não fosse revestido de poder. Sabe o que Pedro disse? O Senhor Jesus disse a Pedro: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder do alto. Porque não que Pedro já era vestido, mas era necessário ser revestido pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Pedro andou com Jesus, mas ainda vivia uma vida de pecado. Por que ele vivia uma vida de pecado? Porque Pedro não tinha comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo, ela te capacita, te dá capacidade
capacidade para poder caminhar, capacidade para poder andar nesse mundo ruim em que nós vivemos. A comunhão com o Espírito Santo, ela transforma toda a tua maneira de viver. A igreja do século 21 não conhece o Espírito Santo. Se eu parar e perguntar a alguém, quem é ele? Alguém vai dizer que o Espírito Santo é quando eu sinto, não, não é isso. Esse é um pouco da sua manifestação. Por isso que você vê, tem pessoas que estão na igreja, ele sente, nós sentimos, depois ele cai, e assim que ele cai, ele levanta. E quando sai daqui, ele vai pecar de novo do mesmo jeito que ele pecou ontem. Mas aquela caída que ele teve, por que não mudou ele? Porque o Espírito Santo, a manifestação dele não muda você. O que muda você é a comunhão que você desenvolve com ele. Você está entendendo uma coisa? Por isso, não venha orar apenas por causa do teu problema. Por quê? Porque o teu problema pode passar. E amanhã você ter outros problemas. Você precisa orar para ter comunhão com ele. A maior bênção que você pode ter na sua vida é se envolver em comunhão com o Espírito Santo. Não tem como. Imagine você ter uma sensação de viver uma vida em paz todos os dias. Não tem como você ter paz se você não tem comunhão. Não tem como. Não tem como. A paz vem ao longo da comunhão que você vai desenvolvendo com ele. Alguém está me ouvindo? Diz amém. Eu disse, alguém está me ouvindo? Diz amém. Vamos aplaudir para o Senhor.